aproveitar para falar sobre essa semana tão bonita na história do Brasil, uma semana de celebração do livro e do filme do Walter Salles e do livro do Marcelo Rubens Paiva. Você sabe que eu penso que as histórias, as vidas, elas estão muito mais enroscadinhas do que a gente pode imaginar. E eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Tem um filme que eu assisti há muitos anos atrás, por um trabalho, se não me engano, fala sobre 6 ou 7 graus de separação. É um filme / documentário que conta que a humanidade ela está toda enroscada em 7 graus. Então eu conheço você conhece alguém que não está na minha rede, você conhece alguém que não está... E se nós contarmos as redes, elas estão em 7, e nós conhecemos o mundo inteiro em 7 graus. Você olha e fala, tá todo mundo... A gente usa a expressão, o mundo é pequeno. Olha que coincidência. Tá todo mundo de um lado só. Tinha um amigo que dizia, o mundo é um ovo de codorna e tá todo mundo de um lado só. Mais ou menos isso. Quando eu assisti ao Globo de Ouro, fiquei na madrugada, como muitos, no Brasil, eu pensei sobre como que essa história entrou na minha vida. Ela se entrelaça com a história de todo mundo. Acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, como que as nossas histórias, elas estão conectadas, as histórias das famílias, como nós vivemos cada um dos momentos e como as nossas ações contribuem, legitimam ou deixam de favorecer determinadas causas, né? Bom, então vou começar falando sobre isso. Era 1985, eu já existia, eu nasci em 1973, então eu nasci num período de ditadura e, obviamente, a escolarização foi numa escola pública dentro da cidade de São Paulo e numa escola marcada por professores que, obviamente, muito depois eu vinha saber, não tinha consciência disso com 7 anos, mas professores silenciados e amedrontados diante de um regime autoritário. E eu me lembro que em 1985 eu tinha 12 anos de idade. E sempre fui uma criança muito leitora, assim, gostava de ler. Minha casa não era uma casa de muitos livros. Eu sou de uma geração que ia à biblioteca pública, que frequentava a biblioteca da escola, mas eu gostava muito de ler. E aí eu fiquei sabendo, com 12 anos de idade, que tinha sido lançado um livro chamado Feliz Ano Velho, e que falava da história de um rapaz que tinha sofrido um acidente e tentava ali, de alguma maneira, viver com essa situação. E esse livro foi escrito por Marcelo Rubens Paiva. Eu li Feliz Ano Velho e ali ele falou sobre o próprio pai, falou sobre o desaparecimento do Rubens Paiva. E aquilo me tocou muito profundamente, porque eu sempre tive um pai muito presente, muito amoroso. O pai do Marcelo Rubens Paiva, obviamente, suas devidas proporções, mas ele era um homem muito alegre, de muitos amigos, um homem, enfim, pra cima. E mais do que isso, um homem muito amoroso com os seus filhos. Isso transparecia na história do Feliz Ano Velho. E eu tive um pai que tinha essa luz, tinha esse encanto, tinha esse calor. E ali eu me coloquei no lugar do Marcelo Rubens Paiva pensando, e se fosse o meu pai que tivesse sido sequestrado, E a história dele, e o que aconteceu, como essa família nunca mais soube do paradeiro dele. E eu me lembro que depois dessa leitura eu fui ao meu pai perguntar para ele, pai, que história é essa? Você sabe alguma coisa do Rubens Paiva? Me conta um pouco sobre isso. E aí meu pai me contou sobre aquilo que ele podia contar, porque também existia um silêncio
Obviamente, a gente está falando de um período ainda em redemocratização. Eu me lembro das manifestações das diretas já, que meus pais assistiam na televisão. Eu me lembro da morte do Tancredo Neves e acordar de manhã e encontrar meu pai em casa num dia de trabalho, né? E meu pai chorando. E eu perguntei para ele, por que você está em casa hoje, né? E ele disse, porque hoje é um dia de luto, hoje é um dia de chorar. Ele estava chorando por ele estava chorando por nós, ele estava chorando pelo Brasil, como o sonho, obviamente, que o Tancredo não tinha sido eleito democraticamente, mas ali existia depositado um sonho de uma sociedade que começaria a caminhar num outro sentido, caminhar de uma forma livre. E aí eu conversei sobre ele, sobre o Rubens Paiva, e a história ficava ecoando em mim, ficava orbitando em mim. E eu fiquei, gente, mas como assim? E aí, depois de Feliz Ano Velho, caiu nas minhas mãos, chegou na minha casa através da minha irmã mais velha, Paula. Chegou para mim esse livro aqui, Brasil Nunca Mais. Aqui foi um divisor de águas. Aquilo que meu pai não conseguia me explicar, porque muitas vezes nem ele sabia o que era efetivamente, a gente leu. E aqui eu comecei a entender o que ainda existia no Brasil. Os relatos e a dor e o sofrimento. Então, com 12 anos de idade, eu fui olhar para um dos capítulos mais nefastos da história do Brasil. E tenho certeza que ali começou um entendimento sobre a consciência política, sobre o que é democracia, o que é liberdade, o que é dignidade humana, o que é direito humano. Então foi muito forte isso que aconteceu. E obviamente que esse repertório foi me acompanhando nas aulas de história enquanto aluna. É óbvio que isso passa a ser discutido também em outros contextos, na família, até para entender as posições das pessoas na família, né? Quem era quem? Todo mundo ali atuava socialmente. Na minha família, a gente não tinha ninguém de uma atuação mais incisiva, mas tinha o sobrinho de um tio que também tinha tido engajamento. Eu tinha um tio, né, o irmão mais novo do meu pai, que não teve um vínculo direto, mas foi alguém que foi profundamente marcado por esse período. Ele, enfim, tinha uma visão de mundo, um humanista acima de tudo, e ele teve a infelicidade de trabalhar próximo ao DOI-CODE em São Paulo e saber o que acontecia naquele lugar, né? E para sempre ele rompeu como ele pôde com a sociedade, fez uma vida quase que um ermitão, né? Porque era impossível para ele lidar, né? Sentar na sala de jantar e se preocupar, né, com as trivialidades, enquanto as pessoas estavam vivendo as atrocidades da tortura. Enfim, obviamente que o tema da tortura ele extravasa, infelizmente, outros contextos. É um tema para mim que é bastante caro. Eu fiz uma especialização na área de direitos humanos e uma das aulas mais impactantes foi exatamente como é que isso é tratado dentro do sistema carcerário, do sistema prisional no mundo, e o Brasil, que lugar que ele tem nisso. E tudo isso veio como uma avalanche a partir do Golden Globe, né? Então, a Fernanda, e eu já tinha visto a repercussão em Cannes e já tinha ficado muito, muito, enfim, tocada. É óbvio que eu fui
sugada, hipnotizada pela atuação do Selton Mello, porque ele deu lugar para essa ausência, né? Então a ausência do Rubens Paiva no filme, na vida dessa família, é muito forte. E obviamente que a figura paterna naquele contexto familiar também foi muito cara para mim em função da minha própria família. E aí, mexendo nas minhas coisas, eu falei, gente, eu preciso ler o livro do Marcelo Rubens Paiva, né? Ainda estou aqui. E quando me deparo com o livro Ainda Estou Aqui na minha biblioteca. Eu fiz parte de um clube de leitura, e esse clube de leitura, em 2016, entregou num dos meses esse livro para os leitores. E quando não ele vem autografado pelo Marcelo. E eu fiquei assim, falei, gente, que demais. E aí acho que a gente pode falar num outro momento sobre a memória, né, que é o tema fundamental desse livro, e penso que tem que ser o tema fundamental da nossa história, da nossa vida. A memória é a expressão da nossa vida. No Feliz Ano Velho, o Marcelo conta do acidente que ele sofreu e o tempo que ele ficou aqui em Campinas, né, internado. Olha, gente, hoje a gravação não tá fácil. Eu tô com 5 filhotinhos aqui em casa e eles solicitam o tempo todo. Esse aqui é um dos filhotinhos. Lindeza, né? Vou tentar terminar com ele no colo para ver se a gente consegue um pouquinho de silêncio. Então eu estava dizendo que no Feliz Ano Velho, o Marcelo Rubens Paiva narra o que aconteceu com ele, o acidente e o processo de recuperação que ele teve dentro das possibilidades que ele tinha de recuperação. E ele cita que a mãe dele, imagine, tinha que se dividir entre os filhos de São Paulo, Campinas, e ele foi cuidado por um homem, um enfermeiro chamado Divino. Ele cita o Divino no livro dele. E muitos anos depois, em 2017, um ano depois da publicação do livro, meu pai adoece gravemente e acaba por falecer em função dessa doença. Mas 15 dias antes, nós tivemos a honra de termos como enfermeiro o Divino, que foi enfermeiro do Marcelo Rubens Paiva quando ele ficou aqui no hospital. E o que isso significa? Significa nada e ao mesmo tempo tudo. A gente vive um período em que as histórias chegam através das telas. E através das telas chegam narrativas reais e narrativas que são fictícias. E existe um distanciamento dessas histórias da gente. A gente olha e acha que aquilo não nos diz respeito. Tudo nos diz respeito. Porque é a família de alguém, é o filho de alguém, é o amor de alguém, é o amigo de alguém, não é ninguém. Então a gente não pode não se importar, porque isso também vai marcar a nossa trajetória, as nossas ações e as nossas omissões. O que você fez diante dessa notícia? Como é que você se posicionou diante? E aí tem uma coisa muito importante que eu considero que é assim, a gente não tem que saber sobre todas as coisas e opinar sobre todas as coisas. Mas a gente tem que buscar entender as coisas. Então, se você, diante de toda essa avalanche de informações sobre o filme, sobre o período da ditadura, e você olha e ouve relatos com uma certa desconfiança, faça isso mesmo. Não aceite de bate-pronto o discurso de ninguém. Vá buscar informações. E aí, eu super indico Brasil Nunca Mais. Esse livro aqui, ele é um marco na história da sociedade brasileira. É a memória. É uma memória dolorosíssima. Mas a gente tem que olhar para os fantasmas e a gente tem que olhar
para o passado para a gente construir um futuro. Então, se você não sabe nada sobre isso, vá buscar se informar, vá assistir a filmes, mas vá olhar para as narrativas daqueles que sobreviveram num período tão nefasto. É isso. E você? Como é que você entende e se entende nesse cenário? A gente está vivendo flertes com estados totalitários e autoritários. Quem seremos nós nessa narrativa? Os que foram, deixaram o seu legado. Quem vai ser a gente na fila do pão, né? Quem vai ser a gente? Que lugar que a gente vai tomar no palco dos acontecimentos? Então é isso.